23 de abril. Gólgota, o lugar da caveira. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Mateus 27, versículo 32 ao 33. Ao ser levado para fora da residência de Pilatos pelos soldados, Jesus já estava carregando a viga transversal que formaria a parte superior de sua cruz. A maioria das cruzes romanas tinha a forma de T. A coluna vertical tinha um sulco entalhado no topo, no qual a viga transversal era colocada após a vítima ter sido amarrada ou pregada a ela. A viga, normalmente pesando aproximadamente 45 quilos, era carregada nas costas da vítima até o local da execução. Segundo a lei romana, uma vez condenado, um criminoso devia levar a sua própria cruz até o local de execução se a sua crucificação fosse ocorrer em algum lugar diferente do local do julgamento. O propósito de expor aos transeuntes os criminosos a caminho da crucificação era lembrar o poderio militar romano aos que o observavam. No lugar de execução, abutres sobrevoavam, apenas esperando para mergulhar e começar a devorar as carcaças moribundas deixadas penduradas nas cruzes. No deserto próximo, cães selvagens aguardavam ansiosamente os cadáveres mais recentes despejados pelos executores se tornarem sua própria refeição. Após uma pessoa ser declarada culpada, uma viga era colocada sobre as suas costas e um arauto caminhava à sua frente, proclamando o seu crime. O crime da pessoa era escrito em uma placa, mais tarde pendurada na cruz acima de sua cabeça. Às vezes, a placa do crime da pessoa era pendurada em seu pescoço, para que todos os espectadores que se aglomeravam nas ruas a fim de vê-la caminhar soubessem qual fora o crime cometido. Foi exatamente esse tipo de placa exibido publicamente na cruz, acima da cabeça de Jesus com o crime do qual ele foi acusado: Rei dos Judeus, escrito em hebraico, grego e latim. Seria difícil para qualquer homem, especialmente para alguém que havia sido tão severamente espancado quanto Jesus, levar um peso tão grande por uma longa distância. A pesada viga a qual ele estava destinado a ser pregado pressionava suas costas rasgadas, enquanto ele a levava até o local de execução. Embora a Bíblia não indique o motivo, podemos presumir que os soldados romanos forçaram Simão de Cirene a ajudar porque Jesus estava muito debilitado e exausto em decorrência do abuso sofrido. Pouco se sabe a respeito desse Simão, exceto que ele era de Cirene, a capital da província da Líbia, situada a aproximadamente 17 quilômetros ao sul do mar Mediterrâneo. Mateus 27, versículo 32, nos informa que os soldados romanos o obrigaram a carregar-lhe a cruz. A palavra obrigar é a palavra grega agareuo. Significa obrigar, coagir, constranger, fazer ou forçar alguém a algum tipo de serviço obrigatório. Mateus 27, versículo 33 diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Essa passagem tem sido o centro de controvérsia há várias centenas de anos, porque muitos tentaram usar esse versículo para identificar geograficamente a localização exata da crucificação de Jesus. Algumas denominações alegam que o lugar da crucificação de Jesus estava dentro da Jerusalém dos dias de hoje, enquanto outras afirmam que o nome Gólgota se refere a um local fora da cidade que de longe se parece com uma caveira. Entretanto, os primeiros escritos dos patriarcas da Igreja
Dizem que essa frase, lugar da caveira, se refere a algo muito diferente. Orígenes, um líder cristão primitivo que viveu entre os anos 185 e 253 d.C., registrou que Jesus foi crucificado no local onde Adão foi enterrado e onde seu crânio havia sido encontrado. Quer isso seja verdadeiro ou não, havia uma crença cristã primitiva de que Jesus havia sido crucificado perto do local de sepultamento de Adão. Conta essa antiga história que, quando ocorreu o terremoto no momento em que Jesus estava pendurado na cruz, Mateus 27, versículo 51, seu sangue escorreu pela cruz até a fenda na rocha abaixo dele e caiu sobre o crânio de Adão. Essa história está tão arraigada na tradição cristã primitiva que Jerônimo a mencionou em uma carta no ano 386 d.C. Curiosamente, a tradição judaica afirma que o crânio de Adão foi sepultado perto da cidade de Jerusalém por Sem, filho de Noé. A tradição diz que esse local de sepultamento era guardado por Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém, Jerusalém nos tempos de Abraão. Ver Gênesis 14, versículo 18. Desconhecida da maioria dos crentes ocidentais, essa história é tão aceita que é considerada um tema importante da doutrina ortodoxa e o crânio de Adão aparece constantemente na base da cruz, tanto em pinturas quanto em imagens. Se você já viu um crânio na base de um crucifixo, pode saber que ele simboliza o crânio de Adão que teria sido encontrado sepultado no local da crucificação de Jesus. Esses fatos extremamente interessantes, embora improváveis, têm mantido um forte apoio durante 2000 anos de história cristã. Se fosse verdade, seria bastante surpreendente o segundo Adão, Jesus Cristo, morrer pelos pecados do mundo exatamente no local onde o primeiro Adão, o pecador original, foi enterrado. Se o sangue de Jesus escorreu pela pedra e caiu sobre o crânio de Adão, como diz a tradição, isso seria um perfeito simbolismo do sangue de Jesus cobrindo os pecados da raça humana originados em Adão. Porém, o que podemos saber com certeza sobre o lugar da crucificação de Jesus? Sabemos com certeza que Jesus foi crucificado como um criminoso pelo governo romano, na cercania dos muros da antiga cidade de Jerusalém. Ele ter sido crucificado ou não no lugar onde estava o crânio de Adão é interessante, mas não é importante. O que é vital sabermos e entendermos é que Jesus morreu pelos pecados de toda a raça humana, e isso inclui você e eu. Hoje, talvez não possamos dizer com certeza exatamente onde Jesus foi crucificado, mas em nosso coração e mente devemos meditar nas passagens bíblicas que falam de sua crucificação. Às vezes, a vida se move com tanta rapidez que tendemos a nos esquecer do enorme preço pago pela nossa redenção. A salvação pode nos ter sido dada como um presente gratuito, mas foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. Agradeça a Deus pela cruz. Essa questão de onde Jesus foi crucificado é um bom exemplo da maneira de as pessoas tenderem a se distrair com questões sem importância e, como resultado, perdem de vista o principal que Deus quer lhes transmitir. Pessoas discutiram e debateram durante séculos sobre a localização exata da crucificação, quando a verdade em que deveriam estar concentradas é que Jesus foi crucificado pela salvação delas. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 4. Disso podemos ter certeza. Você não é grato por o sangue de Jesus ter comprado o perdão para todos os pecados da humanidade?
É verdade que por meio da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte foi transmitida a todos os homens. Porém, assim como o pecado entrou no mundo por meio de Adão, o presente de Deus veio ao mundo por meio da obediência de Jesus Cristo. Agora, a graça de Deus e o presente gratuito da justiça abundam para todos os que clamaram que Jesus Cristo fosse o Senhor de sua vida. Vê Romanos 5, versículo 12 ao 21. Agora todo crente tem o glorioso privilégio de reinar em vida como co-herdeiro com o próprio Jesus. Repita esta oração comigo. Senhor, como poderei agradecer a Ti por tudo que Tu fizeste por mim na cruz? Eu era tão indigno, mas Tu vieste e deste a Tua vida por mim, tirando o meu pecado e removendo o castigo que eu deveria ter recebido. Eu te agradeço do fundo de meu coração por fazeres o que ninguém mais poderia fazer por mim. Se não fosse por ti, eu estaria eternamente perdido. Por isso, quero te agradecer por ter dado a tua vida para que eu pudesse ser livre. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé comigo. Confesso que sou lavado no sangue de Jesus Cristo. O seu sangue cobriu meu pecado, me lavou mais branco do que a neve e me deu a justificação em Deus. Não tenho necessidade de me envergonhar dos meus pecados passados, porque sou uma nova criatura em Cristo Jesus, maravilhosa e totalmente feito novo nele. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, porque estou em Jesus Cristo. Esse sou eu. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora reflita nestas questões. Com que frequência você reflete sobre a obra de Cristo na cruz? Você já separou um tempo para pensar em como deve ter sido Jesus tomar os pecados do mundo todo sobre si mesmo? De que maneira você seria afetado se lesse repetidamente o relato da crucificação em cada evangelho durante um mês inteiro? Por que você não se compromete a fazer isso e ver o que Deus faz em seu coração ao ler, reler e meditar sobre essas importantes passagens? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.